Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, Silvestre Falcão. E estou aqui mais uma vez para falar sobre dependência química e seus diversos temas. O tema de hoje é sobre prevenção no ambiente familiar. Já falei no vídeo anterior sobre a importância da família, né? Onde eu coloquei sobre a relação droga e o familiar. E sobre a prevenção hoje, por que no ambiente familiar? Família é a base, é a estrutura. A família é a estrutura de uma macro-sociedade, onde ela se torna uma micro-sociedade. A família é uma rede onde seus componentes, cada um tem uma personalidade e suas identidades. Então, ela como base e estrutura, ela tem um poder maior para poder oferecer às pessoas, os seus componentes, uma proteção maior contra as drogas. Vamos falar aqui hoje mais especificamente em relação aos pais e os filhos, né? Sabemos nós que o primeiro ensinamento é o que mais impressiona. E os nossos primeiros ensinamentos estão onde? Na nossa família, com aquilo que recebemos de nossos pais. Infelizmente, tivemos vários primeiros ensinamentos traumáticos, difíceis, distorcidos, né? E isso interfere e dificulta fazer essa prevenção em relação às drogas. Mas é preciso a consciência. A consciência que existem rituais familiares, muitos deles precisam ser modificados para ajudar na prevenção, né? Um ritual, por exemplo, em relação à bebida, né, é comum, né, uma droga lícita, aceita pela sociedade. Durante milênios de anos a bebida está aí, né? Agora, como cada um componente dessa família lida com a bebida? Então, os pais têm uma grande responsabilidade, né, para evitar o excesso em relação aos seus filhos, né? Não, porque os seus filhos estão ali vendo aquilo que eles veem, eles vão tentar imitar os seus pais, os seus genitores. E também sempre dialogar, né? Um diálogo sem dramas, né? Porque justamente é fundamental se falar de drogas. Muitas pessoas, por medo, têm medo de falar de drogas dentro de casa, mas não. É preciso sim fazer comentários, aproveitar noticiários, informações recebidas de conhecidos, para poder estar falando sobre o assunto. Não tem que se esconder, fugir do assunto drogas. Ao contrário, tem que ficar às claras para ser conscientizado. Porém, você que é pai, que é mãe, que é um familiar adulto, você precisa conhecer. Então você precisa conhecer 3 coisas importantes. Conhecer sobre drogas, conhecer sobre dependência química e conhecer sobre recuperação. Ah, mas não tenho filho, não tem ninguém na minha família que usa drogas. Sim, não tem, mas poderá um dia ter. Terá um dia uma pessoa que vai te pedir uma ajuda, alguém, um parente seu, um vizinho seu. Então é sempre bom a gente conhecer antes de se perder. Quanto mais a gente conhece, ou mesmo se conhece, menos a gente perde ou se perde. Então é fundamental você buscar essa consciência. E também nesses comentários sobre droga dentro da sua casa, evitar certos comentários reativos e discriminatórios em relação às pessoas que usam. É muito comum a gente ver em televisão, na internet, pessoas que foram pegas com droga ou que tiveram comportamentos insanos, né, de delinquência em relação às drogas, né? Ao invés de criticar ou falar mal, é preciso, a partir do seu conhecimento, você buscando o seu conhecimento, você entender que ali tem uma pessoa com uma patologia, com um transtorno, com uma doença e que precisa de ajuda e não de ser julgada, né? E é bom evitar o julgamento, porque se hoje você julga o de fora, amanhã poderá acontecer de ter alguém julgando o seu que está aí dentro da tua casa. Então é fundamental a seriedade e buscar conhecer antes mesmo que você tenha um problema. E se tem, é mais fundamental ainda que você busque o conhecimento. E a família é esse lugar de prevenção maior, né? Porque é nela que existe uma eficácia maior de prevenção. Por quê? Justamente porque ela é essa base, ela é a estrutura. Então é fundamental que o pai, que a mãe lance fora tudo que é medo, preconceito, falta de diálogo e desinformação também em relação às drogas, para justamente estarem, diríamos, meio que preparados para poder colaborar nessa prevenção dentro de casa. Com seu filho que é criança, que
é menino ou menina, que é pré-adolescente, que já está na adolescência, que está na juventude, né? E eu diria que a família é essa base da saúde preventiva. Por que ela é a base da saúde preventiva? Porque ela, sendo a primeira rede da existência humana do seu filho que está ali dentro dessa rede, existe todo envolvimento, todo um vínculo de afetividade. Então é preciso que você, pai e mãe, você pare e pense como é que está a qualidade da minha relação afetiva. De mim para com meu cônjuge, de mim para com meu filho, como é que se encontra, qual é a qualidade? Isso é fundamental. Incentivar os seus filhos à autonomia com responsabilidade, né? Fazê-lo entender que toda autonomia gera uma responsabilidade e que não basta ser autônomo por ser independente por ser. É preciso assumir as consequências de seus atos, né? O apoio à autoestima do seu filho, né? Valorizá-lo naquilo que ele é e respeitá-lo no que ele é também e aceitá-lo nas suas limitações, nas suas dificuldades. E claro, não uma aceitação conformista, mas uma aceitação de forma que você o acolhe com uma mão, mas com a outra mão você oferece ajuda. Essa é a verdadeira aceitação dos pais com o filho, quando você acolhe e oferece. Isso é fundamental. Se você faz isso com ele, no processo de educação, de desenvolvimento da sua personalidade, você já está criando até de você mesmo uma maturidade para ajudá-lo mais tarde em relação às drogas, de oferecer-lhe conhecimento, conscientização e, caso ele chegue um dia a usar, também para saber lidar com isso. E também é fundamental, dentro da família, a construção de valores. E ao mesmo tempo que se constrói valores, o pai e a mãe serem referências desses valores para o filho. Quanto mais forte vocês, pais, são referências, maior será a probabilidade dele não usar drogas. Referência positiva, referência de valores que faça ele se valorizar mais do que o objeto drogas. Claro, não que vocês fazendo isso vai dar a garantia de que ele nunca vai experimentar drogas, que ele vai usar drogas, que ele vai abusar de drogas e nem ser um dependente químico. Não, não vai ser uma garantia. Porém, você como pai, você como mãe, você vai estar com a sua consciência tranquila de que a sua parte você fez. Até porque existe um ditado popular, né? Que pai e mãe cria filho não é para si, é para o mundo, né? E as primeiras interações, influências da criança realmente é com os pais, como a base, como eu tenho falado nesse vídeo para você. Mas não fica só aí. Com o seu desenvolvimento, né, se tornando jovem, adulto, existem as interinfluências sociais do mundo, da cultura, da economia, da política, da educação, né? Existe uma série de interferências. E além disso, ele vai ter uma personalidade própria, onde ele vai fazer as próprias escolhas. Porém, antes dele ter uma autonomia maior, mais livre de fazer suas escolhas, você pai, você mãe, ainda tem tempo para oferecer para ele valores. Um outro ponto importante como base de saúde preventiva é a visão de crítica das coisas, das situações, do mundo, né? Falar abertamente a sua visão crítica, oferecer para o seu filho a sua visão crítica, né? E deixá-lo ele entender a sua visão crítica. Claro, o que você vai passar para ele de visão crítica sobre drogas, sobre acontecimentos relacionados à dependência química, né? Ele vai aderir para ele, né? Algumas coisas pode ser que ele filtre, mas muitas coisas ele vai aderir. Mas você está sendo aquele que será o portador para levar para ele algo de saudável. Outra coisa é a responsabilidade. Saber que existe responsabilidade, ter essa consciência da responsabilidade de família, de vínculo, de afeto dentro da família, dentro da rede. Isso é fundamental. Colocar para os seus filhos regras claras e muitas delas até negociadas, sabendo que essas regras servem para ajudá-lo a se normatizar no mundo, a se incluir no mundo. As regras, elas favorecem, elas não desfavorecem. Então, quanto mais o seu filho insere as regras, mais possibilidade ele terá de colocar uma regra, um limite na relação
com as drogas. E também acompanhar, né? Não permitir, não deixar que o seu filho seja órfão de pai e mãe vivo, né? Existem muitos aí assim. Não, é preciso acompanhá-lo nas suas tarefas, nos seus acontecimentos, nas suas experiências, nas suas descobertas, no seu amadurecimento, no seu desenvolvimento, em todas as áreas da sua vida. Você está acompanhando ele? Se você está, você é mais um ponto de que você está sendo algo de saudável enquanto prevenção, também em relação às drogas. Mas eu quero falar para você dessa relação entre os pais, né? E os pais, né? Que precisam, que são esses mentores que vão levar essa prevenção para os seus filhos. É preciso que o casal tenha uma cumplicidade, né? Cumplicidade naquilo que fala e de como vai também agir para com seu filho. É fundamental o diálogo, porque o diálogo ele vai trazer às claras as verdades dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos de cada um. É fundamental o respeito entre si. Quanto mais seu filho vê o respeito entre o seu pai e sua mãe, mais ele vai se tornar respeitoso consigo mesmo e também para com o outro. A transparência, né? Falei também da presença agora há pouco, é fundamental. O seu filho se sentir protegido por você. E quanto mais ele se sente protegido por você, também isso se torna um valor para ele de grande importância. Porque ele se sente protegido, mas não superprotegido. Como assim não superprotegido? A superproteção, ela leva a criança, o jovem, né, a não entrar em contato e a não superar os problemas do mundo. Então é fundamental que você proteja os seus filhos, mas não superproteja. Ao contrário, a superproteção ela pode ser um propiciador, né, e uma abertura de caminho para ele buscar nas drogas a liberdade, a autonomia que ele quer ter e que muitas vezes pai e mãe não deixam em nome de um amor, essa superproteção. Então, muito cuidado com a superproteção. Isso é fundamental para você que está caminhando com seu filho. E fundamental mais ainda a inclusão do não. O não é algo que traz malefício. O não é algo que vai vir para instaurar um amor exigente. O não é algo que vai dar ao seu filho a ligação entre a rede familiar, essa micro-sociedade que é a família, esse núcleo de uma sociedade maior que a macro-sociedade. O não vai dar a ele a direção de ele poder estar no mundo também colocando o seu não. Então, se você, pai e mãe, são referências de não para o seu filho, ele vai perceber que no mundo ele também vai poder dar o não. Existem muitos pais, na verdade, que muitas vezes dizem, não, como eu não tive nada, me faltou isso, então hoje eu dou tudo para o meu filho que eu não tive, que me faltou. Lembra, sua história é sua história. A história do seu filho é a história do seu filho. Não confunda, não misture, não apague a lâmpada, a luz do seu filho. Deixe ele se iluminar no mundo. Né? E como? Através desse não é fundamental. Né? O não é o que faz as pessoas se colocar no social se diferenciando. O não ele tem um poder de diferenciação. Então, quando o seu filho começa a saber sobre drogas e as consequências dela, o que ele vai pensar com o não que já foi inserido e incutido dentro dele? Eu posso dar o não para as drogas. Por isso que eu digo, a família é um referencial de cultura, de identidade saudável. E você, pai, você, mãe, você pode realmente ser essa referência para o seu filho e para a sua filha. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te aguardo no nosso próximo vídeo aqui no YouTube. Até lá! Thank you.